Bem, meus queridos, nós vamos fazer uma voltinha um pouquinho maior. Nós vamos falar sobre metafísica na Antiguidade e na Idade Média. E aqui vamos falar o que seria a metafísica de uma forma mais geral. Essa metafísica, eu separei alguns tópicozinhos, depois eu vou voltar para descrever um pouco mais sobre. Então, a palavra metafísica vem do grego e prefixo meta, que significa além de. O primeiro filósofo a tratar sobre o assunto de maneira sistemática foi Aristóteles. Aliás, ele mesmo chamou essa ideia de filosofia primeira por entender que ela seria o alicerce da reflexão filosófica. Dessa forma, o termo metafísica não foi cunhado por ele, sim por um dos seus discípulos que organizou sua obra. Além da filosofia primeira, Aristóteles investigava a ciência do ser enquanto ser. Por isso, ele estava interessado em questionar o que faz da matéria ser diferente e ao mesmo tempo particular. Então, de uma maneira geral, o que seria essa metafísica? Metafísica foi uma ideia de conhecimento desenvolvida por Aristóteles, que, como já descrito aí, foi chamado de filosofia primeira, que tinha esse questionamento de interpretar um pouco dessa essência. Então você precisa ter reflexões sobre algo em um sentido único e específico das coisas. Você vai ter que ter um olhar direcionado. Quando ele vai discutir um pouco dessa ideia dele, por que falar dessa ideia? Que ele fazia da ciência do ser enquanto ser e dessa matéria ser diferente ao mesmo tempo ser particular. Então, sobre o olhar da metafísica, tinha todo esse olhar de trabalho que já estava sendo desenvolvido com ele em outras camadas. Mas o que seria essa matéria diferente? Se nós olharmos para o nosso meio, cada coisa, a gente pode pensar que ela tem uma matéria específica sobre ela, diferentes. Só que isso faz com que essas coisas diferentes elas se tornem particulares. Então a gente tem que olhar as coisas desse âmbito de forma diferentes diante da sua particularidade. Tentar dar um exemplo. Se a gente for discutir sobre o belo, tentar exagerar bem nas palavras, tá, gente? Se a gente for discutir sobre o belo, cada um de nós a gente vai ter uma interpretação do que seria esse belo, mas a gente pode buscar uma essência que seria comum para a gente identificar esse belo. Ah, o belo é o que eu acho bonito, é o que eu me aproximo. Ok, mas isso vai ser igual para cada um? Não. Então aí esse distanciamento de uma essência, que ela é mais total, mas mesmo assim a gente vai buscar uma particularidade sobre ela. Aqui voltar um pouquinho para falar de Platão e não de Aristóteles. Então, para lembrar em relação ao tempo, Platão anterior a Aristóteles, o que Platão fala? Platão vai falar do mundo das ideias e do mundo sensível. É a clássica relação da alegoria da caverna. Então eu não vou me prender muito nesse assunto não, mas se quiser esse link entre o mundo das ideias e o mundo sensível, o que ele vai falar disso? Ele vai querer reunir as ideias que estavam sendo discutidas sobre Parmênides e Heráclito, anteriores a ele, sobre o ser, o devir e o não ser, e como que ele vai fazer essa interpretação. Que o ser está relacionado ao mundo das ideias. Então, quer dizer, o ser é aquilo que é único, que é imutável. As ideias, enquanto razão, elas vão ser imutáveis. O devir, que é esse movimento, ele está no mundo sensível. O que é o mundo sensível? É um mundo que tem nossa percepção. A nossa percepção, como a gente enxerga o mundo, ele não está vinculado a uma razão pura. Ele está vinculado aos nossos sentimentos. Então ele tem esse movimento. Pensar como nós vemos o mundo hoje, possivelmente não era como nós víamos o mundo e possivelmente não será igual nós vamos ver o mundo. Então ele articula essa ideia do devir desse movimento, essa relação dos sentimentos, desse mundo que é sensível,
que tem uma interpretação muito do eu. E o não ser com essa alteridade, que significa o quê? A oposição do ser. Esse não ser sendo o outro, e você sabendo ver isso, esse ser que não é você. Aí passa a ser o não ser, né? Parece muito confuso, mas isso ajuda a compreensão das ideias, de um conhecimento. Essa relação do movimento e do não movimento discutido por Heráclito e Parmênides, que ajudam a formular uma teoria do conhecimento, ela se reúne diante da observação de Platão. E dessa forma que ele vai interpretar essas atribuições do mundo, separar o mundo sensível, o mundo das ideias, separar esse campo que é racional, de percepção, aquilo que não modifica, e saber que o homem é dotado de uma compreensão em si, que ele pode observar o mundo através dos sentimentos, e esses sentimentos, por serem muito particulares, ele não tem a compreensão do todo, isso faz essa articulação desse movimento. Por que eu falo isso? Já adiantando, Aristóteles vai discutir, vai ser contrário a essas ideias de Platão, sobre essa percepção que ele vai dar entre essas relações do movimento e do não movimento em relação ao ser, o devir e o não ser. Então vamos lá. Aqui eu estou falando de Aristóteles, e só para recordar um pouco, no segundo slide eu falo que a metafísica, essa ideia da metafísica, ela nasce das obras de Aristóteles, então aqui a gente vai focar mais nesse conjunto, nessa filosofia primeira lá, nessa descrição de Aristóteles. Mas por que eu falei de Platão, então? Porque as ideias de Platão, quando ele reúne as ideias de Parmênides e Heráclito nessa noção do ser, do não ser e do deveria ser, quando ele fala do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles ele vai discordar da forma como Platão propõe o mundo sensível e o mundo das ideias. Por que isso? Voltando um pouquinho. Imagina Platão falando que como nós vamos observar as coisas através do mundo sensível, isso pode ocorrer em erros. O que nós devemos buscar é essa racionalização, essa razão do mundo das ideias. Então aqui Aristóteles vai discordar porque ele afirmava que a realidade é única, sendo as formas iminentes e não transcendentes das coisas. O que significa isso? No mundo sensível, se a gente for fazer um gancho, um paralelo, se a gente estivesse no mundo sensível e no mundo das ideias, essas duas coisas elas têm que conversar. Elas não podem ser tão distantes em si. Por que isso? Porque diante das interpretações das coisas, a gente vai enxergar uma essência. Uma essência que ele vai chamar de substância. Então essa essência ela não tem como se perder no mundo das ideias, se a gente começa a observar ela no mundo sensíveis. Isso é a forma primária para a gente entender a metafísica, que as substâncias, as ideias, as construções, ela tem uma essência em si, ela tem uma substância em si, que ela não desloca. Então não tem como você fazer essa percepção se tornar diferente. Então ele vai continuar dizendo que para ele a substância não era uma ideia ou forma, era um símbolo, isto é, um composto de matéria e de forma. É como a gente dá a interpretação das coisas, elas não vão se perder. Tentar dar um exemplo. Se eu perguntar para vocês o que é uma mesa, eu já usei esse exemplo várias vezes, cada um vai pensar de uma mesa de uma determinada forma. Mas é importante entender que para que serve a mesa e a ideia primária da mesa vai ser mantida ali. O que a princípio é uma mesa? Para você colocar alguma coisa em cima. Mesmo essas várias interpretações, vai colocar essa ideia da mesa como chave. Então, é uma ideia entre a matéria e a forma, a construção que a gente tem desse pensamento. Então, e a partir disso, ele vai falar um pouco da experiência, que eu vou descrever com mais calma no próximo slide. Mas entenderam como Aristóteles aqui ele vai juntar, ele vai tentar mostrar que a percepção, a essência, a substância das coisas, ela tem que ser posta, ela tem que ser algo que ela não vai ser
diferenciada. E ela vai ser formada diante dessa matéria e dessa forma que ela é construída no ser. E quando eu falo construída no ser, ela vai estar descrita no próximo slide através dessas experiências e da experiência. Aqui eu volto a falar sobre a ótica de Aristóteles, sobre a experiência, e ele vai dizer que a experiência como etapas do conhecimento. Aqui eu já quero fazer um pequeno destaque, porque Aristóteles ele vai falar dessa experiência enquanto conhecimento rudimentar, mas ainda assim conhecimento. Então, uma etapa do eu, através da sua experiência, formular um conhecimento. Então vamos lá para uma frasezinha também de Aristóteles. Todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesma e mais que todas as outras as visuais. Com um efeito não só para agir, mas até quando não nos propomos operar alguma coisa, preferimos, por assim dizer, a vista aos demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre. O que é interessante perceber isso? Que na primeira parte da frase ele vai falar sobre essa forma do conhecimento visual, do sentido visual. É lógico que aqui a gente já passou da etapa de perceber dos sentidos dos homens, do ser humano, né? Então, como nós enxergamos as coisas, ouvimos, sentimos através do tato, do gosto, isso é uma experiência particular de cada um. Então ele vai falar dessa experiência na função dos sentidos, mas esses sentidos fazendo com que o homem vá buscar e vai interpretar as coisas que estão no seu meio, que vai conhecer. Ele conhece o mundo através dos sentidos. Então, ora, como eu disse, a experiência, mesmo sendo essa forma rudimentar do homem conhecer o mundo, ele está conhecendo o mundo e faz parte do mundo. As coisas elas vão ser dadas nessa esfera ou nessa ordem do homem estar no mundo, ele estar presente no mundo. Por isso que, como no slide anterior, não tem como as coisas se tornarem distantes ou transcenderem uma outra. Eu posso saborear, vamos falar nessa ordem dos sentidos, saborear uma fruta e achá-la maravilhosa, e outra pessoa não, mas não significa que nós não vamos falar do doce dela, do que é a fruta, desse sentido dotado da fruta. Então conseguem perceber que essas experiências elas fazem parte do domínio do conhecimento, e esse domínio do conhecimento que vai ser essa forma como a metafísica ela vai enxergar essa essência, essa substância das coisas. Eu não sei se esse último link que eu fiz ficou muito confuso, mas para aqueles que quiserem dar uma olhada, vai estar na página 15 do nosso livro. Eu vou encerrar a minha videoaula de hoje aqui para não confundi-los e para não ser um excesso de informação. E nas próximas aulas a gente vai desmembrar essa teoria de Aristóteles e a gente vai identificar como que ele vai buscar mecanismos para poder montar, para poder validar, para poder observar essas substâncias e essas essências. Certo, meus queridos? Então é isso.